Glória a Deus. Então, shalom a todos. Eu me chamo Josiane, sou mãe do Cauã, da Sofia e do Joaquim, sou casada com o Devin Thiago Macedo Pires e faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus para a glória de Deus e por todo o amor que ele tem pela minha vida, né? Porque foi ele que me colocou nesse meio, glória a Deus. Então, hoje eu vou trazer um testemunho. O Espírito Santo me conduziu em trazer um testemunho, mas antes nós vamos ler três passagens, que está em Marcos. Vamos começar por Marcos 3, do 7 ao 10. Marcos 3, do 7 ao 10 fala: Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Você é o Filho de Deus. O próximo é Marcos 5, do 24 ao 34, que é uma passagem bem conhecida, né? A partir da segunda parte da 24 eu vou ler, tá? Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. E a terceira passagem é Marcos 6, do 53 ao 56, que fala assim: Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos e enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Então, aqui nós temos três passagens que falam de cura. Só que eu vou falar de cura também, mas o que eu quero frisar aqui é o esforço de cada um. Em todas as passagens houve esforço. Eles se esforçavam para chegar até perto dele. Aquela mulher do fluxo de sangue, além de se esforçar, ela enfrentou algo que poderia acontecer com ela.
porque ela poderia ser apedrejada no meio da multidão, porque ela era considerada impura, ela nem podia estar ali. Mas ela se esforçou, venceu isso e chegou até aonde ela precisava para ser curada. E na primeira passagem que nós lemos também, fala que de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto. E hoje nós estamos num mundo, numa época, né, num período de tempo que está tudo muito acessível, muito fácil, né? A gente tem, basta falar, quem tem Alexa é só falar que as luzes se acendem, as coisas se desligam. Não precisa esforço para isso mais. Não precisa um esforço para pesquisar nada, para pensar, para decorar, para gravar, porque é só dar um Google, é só dar um clique que a gente já tem todas as respostas, né? Tá tudo muito acessível. Nem procurar na Bíblia a gente precisa, porque tem no celular, é só de clicar, é só escrever ali a passagem que você quer, que aparece tudo. As pessoas não se esforçam nem para folhear a Bíblia mais, porque está tudo muito acessível. E o nosso cérebro está cada vez mais lerdo, lento, porque nós não precisamos nos esforçar para nada. Então, nós não precisamos usá-lo, não é verdade? Então, hoje, o esforço é algo muito difícil, porque os pais não querem se esforçar para ensinar seus filhos, eles querem algo prático. Qual é a praticidade de hoje? Dar o celular, deixar um filho numa tela. É ruim se incomodar? É bem ruim. Eu tenho 3 aqui em casa, um de cada idade. Um adolescente, um pré-adolescente e uma criança. Eu preciso me esforçar todos os dias, porque às vezes eu tenho vontade de chutar o balde. Ou eu tenho vontade de largar de mão, mas eu não posso fazer isso. Eu preciso me esforçar para ensinar eles e preparar eles para amanhã. Eles são a nova geração. Só que as pessoas não querem esse esforço. As pessoas não querem fazer esse esforço. E ainda as que fazem, de alguma forma, reclamam. Ai, porque eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Ai, porque eu tenho que ficar o dia inteiro trabalhando, tenho que sair cedo e voltar tarde. Ai, porque eu tenho que ir ali no mercado. Porque eu tenho que. Quando precisa, né? Porque agora até tele entrega de mercado existe. Ai, porque eu tenho que levar um filho no médico. Ai, porque eu tenho que levar meu filho. Ai, porque eu tenho que fazer o tema com meu filho. Ai, meu Deus. Então, as coisas terríveis, hoje em dia é isso. O que era para ser algo prazeroso se tornou algo horrível. As pessoas acham horrível, porque elas estão tão ocupadas com coisas inúteis, porque a cabeça vazia, a oficina de quem? Oficina do diabo. E o que, que o diabo está fazendo hoje? Roubando o tempo. A vida de todo mundo está uma correria, mesmo com todas essas coisas acessíveis. Por quê? Porque o diabo está roubando o tempo das pessoas. O diabo está fazendo isso. E as pessoas estão se deixando ser manipulada e enganada por isso. Ah, eu quero ouvir uma pregação, mas eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir, que a minha alma quer. Eu posso ouvir, sabe por quê? Porque se eu procurar no Instagram, no Google, tem 1000 pregações. E eu posso escolher a pregação que eu quiser para alimentar a minha alma. Ah, eu quero ouvir Deus, mas eu não paro para ouvir Ele, porque eu não posso parar. Eu não posso parar. É um esforço para mim parar. Então eu não posso ouvir. Ele tem que falar comigo, eu fazendo as minhas coisas. Nós estamos assim hoje. E eu percebi que eu estava assim também. E sabe o que que precisou para isso acontecer? O Senhor me dá colocar uma doença em mim. Só que essa doença, não, na verdade, não foi o Senhor que colocou, né? Foi uma consequência de muitas coisas que aconteceram antes de eu conhecê-lo. E eu vou trazer um testemunho para vocês hoje, mas eu quero falar sobre 2 situações. Primeira, sobre o Joaquim, né? O Joaquim tem 5 anos e quando eu ganhei ele,
Ele ficou alguns dias Ele parou de se desenvolver com 25 semanas. Eu vou resumir, nem estava na minha mente falar isso, mas eu vou falar para mostrar a diferença. O Joaquim parou de desenvolver com 25 semanas, mas conseguiram segurar ele até 34. Mas do tamanho que ele estava, o peso que ele estava, da forma que ele estava com 25 semanas, ele permaneceu. E com 34 semanas tiraram ele. E ele teve que ficar na UTI. Porque ele não tinha unha, não tinha sobrancelha, não tinha cílios, não tinha peso, tinha 1,5 kg. Ele mal tinha pele quando ele nasceu. E ele foi, quando eu ganhei, ele foi para outro hospital. Eu ganhei ele, já entubaram ele na hora e levaram para outro hospital. E quando ele foi para outro hospital, falaram assim que ele teria que ficar no mínimo 2 meses na UTI NEL para ficar da forma que teria que ficar para sair do hospital. E na hora meu marido não aceitou. Ele falou: não aceito isso, ele não vai ficar nem 20 dias. Ok. Eu saí do hospital, fui lá para o hospital, tive que internar com ele, fiquei num alojamento de mães. E ali eu comecei a entender o que Deus queria. Eu comecei a perguntar o que Deus queria, né? A pastora Fabiana sempre me instruiu. O que Deus quer? Não é o Joaquim, tem que ver o que ele quer, né? Com vocês aí, com essa situação. E E eu entendi que era para mim orar por aquelas crianças. Estava cheia o UTI Nel quando ele baixou, não tinha nem vaga. Eu tive que esperar 2 dias. Eu fiquei 27 horas em jejum. Eu tive que esperar 2 dias para ganhar ele, porque não tinha vaga no UTI Nel. E surgiu nesse hospital a vaga para ele. Foi quando me tiraram ele e levaram para lá. Então a UTI Nel estava cheia no dia que ele entrou. E eu tinha que subir lá, eu ia para o alojamento de 3 horas, eu subia, tentava amamentar, né? Depois de um tempo, porque ele ficou uma semana sozinho, porque era Covid, e depois eu internei com ele. Resumindo a história, toda vez que eu subia, eu orava pelas crianças que estavam lá. Eu não orava por ele, eu orava pelas crianças que estavam lá. E resumindo toda a história, ele saiu com 21 dias, com 19 dias ele saiu da UTI NEL, e de todas as crianças que estavam lá, no último dia tinha ele mais um. E eles iam liberar ele para o quarto meio-dia, e eles não liberaram, e liberaram o outro primeiro, e ele foi o último a sair da UTI NEL daqueles que estavam quando ele entrou lá. Então eu cumpri, né? Eu me esforcei, porque eu tive que me esforçar, minha vontade era chorar, a minha vontade era perguntar para Deus por quê, mas eu estava lá orando por aquelas crianças. E eu entendi que era aquilo, e era tanto aquilo que quando ele foi pro quarto, eu fiquei mais 2 dias no quarto e eu ligava para a pastora chorando porque eu não aguentava mais ficar lá. Ficou pesado. Enquanto estava na UTI, não estava pesado. Quando eu fui pro quarto, ficou pesado e eu tinha vontade de pegar ele e ir embora. Então, isso Deus permitiu porque tinha um propósito. O propósito de eu orar por aquelas crianças, né? E não sei mais o que, talvez outras coisas que ele não me mostrou. Porque foi na minha casa que ele trabalhou também, foi em relação ao meu marido, né? Em ele ficar com a Sofia era pequena e tudo mais. Ok. Agora, em 2023, eu não me lembro se foi no final de 2023 ou no começo de 2024, eu fiz um preventivo. E deu uma alteração nesse preventivo, onde eu tive que fazer uma biópsia. E eu fiz essa biópsia e apareceu uma lesão no meu útero grau 3, NIC3, que é é um estágio antes de virar um câncer. É um pré-câncer. E foi encaminhado, eu fiz a biópsia. Na verdade, demorou quase um ano para eles me enviarem para fazer a biópsia. E a minha vontade era pagar um médico, pagar uma biópsia, sei lá. E a pastora falou: descansa. Na hora que ser, vai ser. E quando eu descansei, foi marcada a biópsia. Foi tudo muito rápido. Marcaram a biópsia, eu já fiz a biópsia, já saiu o resultado, já marcaram a cirurgia. Porque eu tive que tirar uma parte do colo do útero, aonde estava essa lesão. E dessa parte, ser, né, feita uma biópsia para ver se não tem mais lugares com lesões ou outras coisas, né? E aí, desde então, eu comecei a ir no hospital de oncologia, né? Um ambiente horrível, porque é um ambiente de morte, as pessoas estão lá
e é triste de ver o quanto elas se entregam para a doença. É um ambiente de morte mesmo. Toda vez que eu ia lá, toda consulta, porque eu tive várias consultas e exames nesse meio tempo, antes da cirurgia, e eu vinha muito carregada para casa porque me dava uma tristeza de ver aquelas pessoas entregues para uma doença. Era um ambiente totalmente de morte. Só que eu nunca soube o que fazer ali. Eu nunca senti, na verdade, que nem eu sentia lá. Eu orava, sabe? Mas não era como era lá na UTI, que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo ali. E quando eu descobri isso, quando eu fiz lá o preventivo, a pastora falou para mim: tem que fazer discípula, tem que gerar, tem que fazer discípula, isso é morte, morte no útero. E no primeiro momento eu meio que me frustrei, assim, porque não sabia o que fazer, né? Eu fiquei meio frustrada, assim, achando que talvez eu não tivesse capacidade, eu não sei. Mas eu comecei a orar, eu disse, Senhor, se é isso que o Senhor quer, manda uma discípula, manda, eu quero, né? Eu quero. Eu só não sei como, mas eu quero. Não sei como ir, quem, o Senhor me mostra, né? Tá. Aí eu fiz a. Deus trabalhou muitas coisas, né? E aí eu comecei a orar no Senhor sobre isso, mas eu também comecei a orar e pedir para o Senhor me mostrar o que tinha causado aquilo. Porque eu sabia que aquilo não era um propósito para mim estar lá orando por ninguém. Eu sabia que era uma consequência no meu corpo de algo que eu fiz. E realmente o Senhor me mostrou em sonho coisas horríveis, né, nojentas, que eu tenho vergonha, que foram os motivos dessa consequência no meu corpo. Eu me arrependi, eu orei, mas eu tive que me esforçar muito para não olhar para aquilo que estava no meu corpo e buscar aquilo que causou aqui, o que causou isso no meu corpo. Eu tive que me esforçar muito toda vez que eu fui lá no hospital. Eu tive que me esforçar muito. Eu tive que me esforçar muito de não reclamar do meu marido não estar em casa. Mas eu queria ser curada e fazer a vontade do Senhor e consertar aquilo que eu fiz para mim mesmo quando eu não tinha ele. E a pastora Fabiana me ajudou tanto, glória a Deus, como sempre. E o pastor Rony. E Deus usou tanto o pastor Rony na minha vida, nesse tempo, para me mostrar o amor de Deus mesmo. Só que aí eu fiz a cirurgia e tive que esperar a biópsia. E nesse meio tempo da recuperação da cirurgia, eu tinha que ficar quieta. E para mim é muito difícil ficar quieta. É muito difícil. É muito difícil. E a minha mãe veio para cá, eu não fiquei quieta, eu não parei, porque eu tava bem assim por fora. E a pastora Fabiana de hoje, tu tem que parar, tá bem, mas tem que fazer, né? Tem que repousar. É um tempo para Deus também. E eu continuei, não me esforcei para isso e continuei da forma que eu tava. E aí, uma semana depois, a minha mãe foi embora, né? Nesse meio tempo, Deus fez muitas coisas, né? Muitos concertos. E eu me acordei com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita cólica e muito sangramento. E eu entendi que aquilo era consequência de eu não ter me esforçado para ficar quieta, porque eu não me esforcei para fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu pedi perdão para Deus, eu me arrependi, eu pedi muito perdão para Deus. Eu não podia dirigir, eu já estava dirigindo. E eu pedi perdão para Deus e falei que eu ia me aquietar, pedir perdão, pedir socorro dele, pedir por favor para ele me curar. E eu decidi ficar o tempo que eu deveria ter ficado em repouso, sem dirigir. Só que para mim depender, o pastor Rony levava o Joaquim para a escola e buscava, glória a Deus pela vida dele, e fez muitas coisas nesse meio tempo. E para mim, na minha humanidade, eu estava incomodando, era como se eu estivesse atrapalhando as coisas que eu sei que ele tem mil coisas para fazer.
Só que era o amor de Deus através da vida dele que Deus estava me mostrando. Só que eu estava tão preocupada com uma coisa inútil, uma coisa, um orgulho, uma coisa que eu não estava bem curada, porque quem está no mundo que é assim, que faz uma coisa para o outro esperando algo em troca, né? Ou se acha no dever de retribuir, né? E nesse meio tempo eu pedi perdão para Deus, eu entendi tudo o que Deus estava fazendo, que o meu esforço naquele momento não era pelo outro, mas era por mim mesmo, de ficar quieta, né, de buscar o Senhor, de me arrepender por aquilo que eu tinha feito nesse tempo que eu não tinha o Senhor. E nesse meio tempo o Senhor me enviou uma discípula, que é uma amiga minha que orava para mim me converter, mas ela é ela tá numa fase que ela tá meio que sem fé, assim, né? E eu mandei uma oração para ela nesse meio tempo, né? Nesses dias que eu fiquei em repouso, eu mandei uma mensagem para ela. E ela começou a conversar comigo e hoje nós estamos caminhando junto, glória a Deus, aleluia. Tô ajudando ela, né? Porque ela tá passando coisas que eu já passei. E fiz, né? Me esforcei depois que eu saí do repouso, fui para o Rio Grande do Sul. Eu tenho que ir para o Rio Grande do Sul, mas eu fui por causa dela dessa vez. Eu não fui para ver meu marido, eu fui por causa dela. Eu não fui sem um propósito, eu fui com esse propósito de estar com ela. Eu fiquei com ela, foi bem cansativo, porque ela precisava muito. E todos os dias que eu fiquei lá, além de ir ver meu marido, eu ainda fiquei com ela até tarde, muito tarde. Foi bem cansativo, mas foi maravilhoso. E quando eu retornei, eu peguei o laudo da biópsia, que inclusive foi no dia que a gente fez o tribunal, foi no mesmo dia. E quando eu vi o resultado, eu chamei e mostrei para a pastora Fabiana. E ali, quando a gente olhou, não foi uma boa coisa, uma coisa boa. E eu falei, amém, eu vou fazer o que eu tô preparada, porque o que eu tinha era a mesma coisa que a nossa irmã Suzana, né? Eu acho que algumas conheceram a Suzana. Teve. E ela teve que tirar o útero, ela teve que fazer quimioterapia, rádio. E eu conversei com a pastora, no primeiro momento me deu um desespero, mas eu aceitei, amém, é a vontade do Senhor, né? Seja a vontade dele. E aí, mas eu continuei orando. Lá na torre tinha muitas pessoas orando por mim, na torre de Atalaias. E dia 8 agora eu fui na consulta. E o médico falou assim: parabéns, não ficou nenhuma lesão, tá tudo bem, tu não vai precisar, né? Só acompanhar. E uma coisa meio que inexplicável, assim, glória a Deus, eu vou fazer uma ressonância ainda, mas eu tô curada para a glória de Deus. Eu não vou precisar passar por mais nada. E se precisasse passar, amém. Amém, né? A vontade do Senhor. Mas o que que eu quero trazer para vocês? Que eu me esforcei muito nesse meio tempo. Eu me esforcei muito para não olhar para a situação. Eu me esforcei muito para não entrar naquele ambiente de morte. Eu me esforcei muito para buscar a causa. Eu não estou tirando o mérito de médicos, porque a gente precisa. Foi Deus que deu o dom dos médicos. Mas tudo que está no nosso corpo tem algum motivo. Se não é para fazer algo para o outro, é algo que a gente fez e causou isso. Então a gente tem que buscar na raiz. E foi isso que eu fiz. Eu me esforcei e busquei na raiz. E o Senhor me mostrou exatamente o que causou aquilo no meu corpo. E eu tive que me esforçar muito para descansar. Eu tive que talvez se eu não tivesse descansado, teria piorado. Eu tive que me esforçar muito para entender aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Claro que eu tive a ajuda da pastora Fabiana, glória a Deus, mas o Senhor nos dá quem nos ajude. Ele não nos desampara. E isso serve, não é só para doença. Isso serve para aquele filho que não está em Jesus. Isso serve para a filha que não está em Jesus. Isso serve para o marido que não está alinhado com o Senhor. Isso serve para qualquer causa. Porque a gente ora.
Nós temos um grupo de atalaias, nós oramos por salvação, por cura, por finanças, nós oramos por muitas causas de muitas pessoas. Só que só as orações talvez não seja o suficiente. Aquela pessoa que está com o problema precisa se esforçar. Ela precisa se esforçar, porque só esperar se Deus quiser não é resposta. Não é o que Deus quer de nós. E Deus se agrada daquele que se esforça. Deus se agrada daquele que folheia uma Bíblia, que procura conhecer ele, mas se esforça para isso. Que quer conhecer ele pela revelação do Espírito e não pelo que o outro recebeu. Eu não estou tirando mérito de pregações, eu não estou tirando mérito de nada. Mas o devocional dele, nosso, tem que ser com o Espírito Santo. O devocional que a gente lê do outro é uma experiência que o outro teve com o Espírito Santo. Mas e a nossa experiência? Nós precisamos se esforçar para ter uma experiência com o Espírito Santo e ter um devocional direto com ele. Precisa de um esforço. Eu preciso me esforçar para mudar minha mente, para mudar meu hábito, porque eu preciso me esforçar para não repetir aquilo. E quando eu repetir, eu tenho que me esforçar para não acontecer de novo. O problema da igreja hoje é que a igreja não quer se esforçar. Se eu entrar aqui, tem pessoas que se entrar aqui no Tropa, eu não estou falando mal de ninguém. Mas tem, irmãos, nós sabemos que tem. Eu não estou mentindo, e a verdade, né? A verdade não pode ser escondida, ela tem que ser exposta, né? E tem pessoas que se entrar aqui, vão ouvir o que é falado aqui e vão sair. Porque se elas continuarem aqui, elas vão ter que se esforçar para entrar nessa unidade. E isso vai tirar muitas do conforto. Ou talvez vai quebrar muitas doutrinas, muitas mentiras, muitas religiosidades, ou muitos achismos. E ela vai ter que se esforçar e às vezes ela prefere sair. Às vezes as pessoas ouvem vai numa igreja e ouve algo que confronta elas não vão mais. Elas vão procurar um lugar que agrade elas. Entende? As pessoas querem só prazer hoje, elas não querem se esforçar para nada. E para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer em cada um de nós, a gente precisa se esforçar. Nós precisamos se esforçar. Era muito fácil eu falar com a pastora Fabiana e dizer: ora por mim, pastora. Tu sabe tudo que eu já vivi? Eu sou transparente com ela, ela sabe o que causou isso em mim, ora por mim. E não fazer nada, esperar pela oração dela. E talvez Deus fosse ouvir, fosse fazer da mesma forma, mas aquilo que ele queria fazer em mim, ele não ia fazer. O meu amadurecimento não ia acontecer, porque o meu amadurecimento depende do meu esforço. Eu colocar em prática o que eu ouço, o que eu aprendo aqui, vai depender do meu esforço. O que, que eu leio todos os dias e confronta e eu vejo que está errado, vai depender do meu esforço. Os meus filhos serem uma nova geração do Senhor vai depender do meu esforço. E do deles também, é claro. Eles precisam se esforçar. Só que eles vão fazer aquilo que eles têm exemplo. Eu oro por algo há 4 anos. 4 anos que eu tô sem o meu marido e eu oro por ele. Eu quero que ele volte embora, eu não vejo a hora. Só que não depende de mim, depende do esforço dele. Porque alguma coisa Deus quer fazer que ainda não, ele não se esforçou para isso. Aí o esforço já não, aí o meu papel é orar. Mas o esforço tem que ser dele. E nós precisamos nos esforçar. Porque hoje em dia está tudo muito prático. Está tudo muito à vontade. Está tudo muito agradável, muito atrativo, muito confortável. Até ganhar dinheiro. Tem pessoas que fazem faculdade anos e começam a trabalhar na profissão e não ganham 1/3 do que um influencer ganha. E sabe o que um influencer faz? Nada, ele fica na frente do celular mostrando o que ele faz o dia inteiro. Influenciando as pessoas a fazer coisa errada ainda. Aqui, jogo do tigrinho. Deixa as pessoas tira dos viciados e dá para aqueles que fazem propaganda deles. E eles estão de carrão, estão de casa em condomínio
E as pessoas que trabalham, fazem faculdade, que estudaram, não ganham um terço do que as pessoas que se esforçam. Um médico que faz plantão, uma enfermeira que faz plantão, não ganha um terço do que uma influencer ganha. Entende? Até o dinheiro. O diabo tá com o banquete. O diabo tá com o banquete. Sabe qual passagem que eu lembrei agora? Que Davi, eu não sei de cabeça, a pastora Fabiana deve saber. Que Davi queria lá um lugar para levantar um altar para o Senhor. E o dono daquele lugar queria dar para Davi. E Davi disse: Não, eu não vou fazer nada para o Senhor que não me custe algo. Eu pergunto para vocês: qual é o nível de vocês hoje de esforço para as coisas que vocês têm, para a causa que vocês têm colocado diante de Deus? Porque se Deus permitiu isso, tem um motivo. Ou é para você fazer algo por alguém, ou é para você aprender algo, ou é para você renunciar a algo, ou é para você mudar algo em você. Tem um porquê. Porque Jesus, ele levou sobre ele todas as enfermidades, ele levou sobre ele tudo. Então, nele, nós somos na plenitude que devemos estar nele, é porque ele quer trabalhar alguma coisa em nós. Estão me ouvindo? É porque ele quer trabalhar algo em nós. Qual é o grau de esforço que você está fazendo para mudar a situação da sua causa? Aqui nas passagens que a gente leu, a gente viu as pessoas se esforçando para ir até Jesus. Elas estavam enfermas. A mulher do fluxo de sangue estava sangrando, não podia estar no meio dos outros. Ela se esforçou e foi até Jesus. Depois, as pessoas levavam os enfermos até a praça para que Jesus curasse. Aonde que vocês acham que esses enfermos queriam estar? Na casa deles, numa cama deitado, atirado? Porque deve ter sido bem difícil naquela época eles terem chegado ali enfermos. Aí eu pego uma gripe e não quero estar aqui ministrando, eu pego e cancelo. Digo que eu não posso. Eu estou fazendo algo, eu fico doente, eu paro de fazer tudo porque eu fiquei doente. Ah, porque o meu marido não entrou na linha, eu vou parar tudo. Deus não me ouviu. Ah, porque eu vou lá no tal lugar com ele, porque ele não é convertido. Eu sou, mas ele não é, eu vou fazer. Porque eu tenho que me esforçar para não fazer, para falar não. Eu tenho que me esforçar para levantar um altar para Deus dentro da minha casa. Agora, levantar altar para o diabo, eu não preciso me esforçar. Eu preciso só me deleitar nos prazeres que ele me oferece. Essa é a diferença. Que o diabo, ele dá de bandeja. E para Deus, a gente precisa se esforçar. Para levantar um altar para Deus dentro de casa, a gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar para não ficar embriagada, a gente precisa se esforçar para estar vigilante. Nós precisamos se esforçar para todas essas coisas. Então, para caminhar com Deus, para ter uma vida plena nele, a gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar para entrar no calendário do Senhor. Nós sabemos o quanto a gente tem que se esforçar. Renunciar Natal com a família, renunciar, não deixar não, porque graças a Deus os meus filhos não precisam não deixar, mas explicar que eles não podem participar de uma festa junina e lá eles vão ter que se esforçar para falar não. O Joaquim tem aula de capoeira na escolinha e eu não falei nada e ele chegou, mãe, eu não quero fazer aquilo que faz aquela música lá, aquela dança. E eu falei, o que que é, meu filho? Ah, é uma coisa que faz uma música lá, capoeira. Daí eu disse: meu filho, tá certo, não é para fazer mesmo? Mas precisou de um esforço ensiná-lo. Quando ele saiu da fralda, eu não tive paciência para me esforçar de fazer ele largar. Para mim era muito difícil. Sabe quem é que tirou a fralda do Joaquim? O pastor Rony e a pastora Fabiana. Hoje eu teria me esforçado mais, mas naquela época eu não tinha maturidade para me esforçar quanto eu deveria para isso. Então é coisas mínimas que o Senhor se agrada. É coisas mínimas que o Senhor se agrada. Às vezes a gente pede as coisas para Deus e a gente quer que aconteça na hora. A gente passa uma vida toda se lameando.
e a gente pede uma coisa para Deus e quer que ele mude de um dia para o outro. Só que ele vai mudar, porque ele muda o nosso DNA, ele muda tudo. Mas vai precisar de um esforço de cada um de nós. E o tempo vai depender do nosso esforço. Porque enquanto eu estiver aceitando que algo que não é de Deus faz parte de mim, ele não pode fazer nada. Isso não vale só para doença, isso vale para todas as coisas. Se eu não crer que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que a provisão vem dele, e eu não entender que eu tenho que seguir os princípios dele, por exemplo, de dízimo e oferta, a minha vida financeira vai continuar do jeito que tá, né? Então precisa de um esforço meu, de cumprir com o princípio e entender que a provisão vem dele. Não vai adiantar nada eu querer que os meus filhos leem a Bíblia se eu não me esforçar para ler na frente deles. Como que eu vou cobrar uma coisa que eu não faço? Não vai adiantar dizer confia em Deus, mas eu estou sempre murmurando. Vai adiantar? Não vai, eu preciso me esforçar para confiar em Deus. Para mim poder falar isso com autoridade. Então, o que nos dá autoridade é aquilo que a gente já entrou, no que a gente já entrou. E para entrar, a gente precisa do esforço, porque a porta é estreita, não é larga. A porta larga não precisa esforço nenhum. Agora, a porta estreita, ela precisa de muito esforço. Precisa que a gente exponha nossas vergonhas, precisa que a gente mate a nossa reputação, precisa que a gente mate o nosso orgulho, precisa que a gente fale a verdade e assuma nossas coisas. Então, precisa de muito esforço. Precisa eu entender que eu errei e voltar para o início. Precisa reconhecer que está soberbo demais, se achando demais, que tem que voltar lá para o banquinho. Então, tudo gera, né? Não é à toa que fala que o reino do céu será tomado por esforço, pela força. E para ter essa recompensa, a gente precisa se esforçar da mesma forma que a gente precisa se esforçar para acessar tudo aquilo que a gente tem em Jesus. Eu não vou poder acessar em Jesus algo se eu estiver suja naquela área ainda. Se eu não estiver cumprindo os princípios, se eu não estiver seguindo o exemplo dele. Eu não vou poder botar a mão e orar por alguém por cura se eu primeiro vou no médico ou vou tomar um remédio sem orar. Se eu não creio para mim, como que eu vou fazer para o outro? Então, eu só vou poder fazer aquilo que Deus falou que eu faria se primeiro eu crer naquilo para mim. Então, a nossa mente tem que sair dessa comodidade de tudo muito fácil. Às vezes a gente ora quantos anos? Eu tô orando há 4, mas eu não sei quanto tempo eu ainda vou orar. Tem gente que ora 20 anos para alguma coisa acontecer. O tempo de Deus não é o mesmo nosso. Só que ele pode sim acelerar esse tempo, dependendo do nosso esforço. Se nós entrar naquilo que ele quer que a gente entre. Então, de 1 a 10, qual é o nível? Vou deixar essa pergunta para vocês. De 1 a 10, qual é o nível de esforço e entrega que vocês estão tendo hoje? Eu não estou falando só para Deus, estou falando em todas as áreas. Porque quando a gente conhece Jesus, né? As crianças, glória a Deus, não, né? Já conhece, mas mesmo assim tem que vigiar. Mas nós que conhecemos Jesus depois, quantas coisas nós fizemos até ali? Quantos anos nós fizemos tudo errado? Imagina se Deus faz tudo isso de um dia para o outro, a gente morre. A gente não aguenta. Só que também a gente precisa se esforçar para que seja logo, porque Jesus está voltando. E daqui a pouco Jesus volta e eu estou aqui chorando pela minha dor. Tô aqui chorando porque eu não tô com meu marido em casa. Eu tô olhando só para isso, não faço mais nada, não me esforço para mais nada. Não, eu preciso me esforçar. Ele não tá, ele tá lá, mas Deus, Jesus vai voltar de qualquer forma. Então, qual é o nível que nós estamos nos esforçando para nos preparar para isso? Qual é o nível que nós estamos nos esforçando para realmente ser curada?
para realmente ser libertada. Eu quero ser liberta, mas eu não quero procurar um versículo, eu não quero ler, eu não quero acordar de madrugada, eu não quero jejuar, eu não quero ficar sem comer, Deus o livre. Como que você vai ser liberta? Não tem como. Então, tudo precisa de um esforço. E qual é o nosso nível de esforço? Será que a gente está se esforçando? Ou será que estamos entrando nesse mundo de tudo muito acessível, muito glamour, muito fácil, tudo muito fácil? Quando nós. Sabe por que que eu acho? Eu penso, né? Que as coisas de Deus têm que ser pelo esforço? Porque assim a gente valoriza. Porque se eu trabalhar 30 dias e ganhar um salário suado, quando eu for gastar, eu vou pensar no que eu vou gastar. Agora, se eu vim aqui virar influencer e ganhar 100 mil num dia, eu vou gastar só em coisas fúteis porque eu não me esforcei para ganhar aquele dinheiro. Ele não tem valor para mim. Agora, o do meu suor tem valor. Eu vou pensar. Eu vou dar um exemplo do meu filho, que está trabalhando, começou a trabalhar esse ano, está fazendo estágio. E ele está se esforçando porque ele está indo e voltando a pé da escola. Porque ele não quer gastar o dinheiro em passagem. Porque ele quer guardar o dinheiro dele para outras coisas. E no primeiro momento eu fiquei com dó. Eu não queria, eu podia pegar o carro e levar e buscar ele. Eu podia fazer isso. Só que eu me lembrei de todos os conselhos da pastora Fabiana, que ele tem que virar um homem, tem que ter responsabilidade. E ele mesmo me disse: mãe, deixa. Sou eu que estou vindo e voltando. Se quando tiver ruim, eu vou parar. Hoje ele chegou mancando em casa. Doeu meu coração. Me deu vontade de pegar o carro amanhã, levar ele, ir lá buscar e levar. Eu posso fazer isso. Mas ele está se esforçando. E por que que eu vou tirar o esforço dele? Para ele não dar valor para o trabalho ou para aquilo que ele está ganhando? Não. Ele está se esforçando. E isso já ensina ele a ser assim com as coisas de Deus. Só que a gente quer amenizar o esforço do outro às vezes. Quando a gente ama demais o sentimento, ele nos engana e faz com que a gente. Igual quando a gente quer ajudar alguém com Deus. Tem que deixar o sentimento do lado. Porque se pelo sentimento, muitas coisas a gente vai fazer errada. E vai tirar o esforço da pessoa. Vai tirar Deus daquela situação. Então, eu preciso me esforçar, aquietar meu sentimento e aconselhar pela razão. Porque um conselho errado pode levar as pessoas, um conselho certo leva as pessoas para Deus. Mas um conselho errado pode afastar elas o resto da vida de Deus. Quantas vezes, quantas pessoas a gente vê morrendo porque estão magoadas com a igreja, porque não, o pastor ou o líder magoou ou fez alguma coisa que não foi agradável? Porque as pessoas não querem nem se incomodar mais. Entendeu? Elas não querem ser confrontadas, elas não querem se magoar, elas não querem nada. As pessoas não querem mais nada. As pessoas estão como estátua, vivendo só o prazer. E em Deus as pessoas buscam isso também. Eu tenho visto muitas pessoas se convertendo. Muitas. E 95% dessas pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque elas querem as coisas de Deus fácil, da mesma maneira que elas tiveram todas essas outras coisas. E o mundo tá assim. E a gente precisa se esforçar para andar na contramão do mundo. Amém? Então vamos ceiar? Glória a Deus. Falei bastante hoje, hein? Eu vou ler, se alguém quiser abrir, João 6, do 53 ao 58. Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta
deste pão viverá para sempre. Glória a Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor inseriu no meu coração no dia de hoje, por tudo aquilo que o Senhor me ensinou, Pai. Peço, Pai, que o Senhor guarde essa palavra nos nossos corações, Pai, que o Espírito Santo nos ministre, continue nos ministrando da mesma forma que ele tem me ministrado em relação a isso, Pai. E peço a tua ajuda, Senhor, porque sem a tua ajuda nós não conseguimos. Nós precisamos nos esforçar, mas precisamos de ti em todas as coisas, Pai. Nos ajuda, Pai, a ficar com os olhos fixos em ti. Nos ajuda a ouvir a tua voz, nos ajuda, Pai, a parar e ouvir a tua voz, estar sensível ao teu espírito para entender aquilo que nós devemos fazer nos dias de hoje, Senhor. Porque está tudo tão de qualquer jeito, Senhor. E o engano está tão perto, tão no meio de tudo, que nós precisamos muito do Senhor, muito do Espírito Santo para não cair do engano, Pai. Eu te peço, Pai. Me ajuda, Senhor, ajuda a minhas irmãs e meus irmãos, Senhor, a não cair no engano, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perseverar, Senhor, a avançar, Pai. Não permita que nós venhamos estacionar, Pai, paralisar por algo que não vem de ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Por favor, Senhor. E que essa ceia hoje, Pai, nos cure, Pai, nos limpe, nos liberte, Pai, nos afaste de tudo aquilo, Senhor, que nos tira do esforço de buscar as tuas coisas, Pai, de estar aonde o Senhor quer que nós estejamos, Senhor. Por favor, Senhor. Se há algo em nós, Senhor, que tem nos paralisado, Pai, se tem algo que nós não estamos nos esforçando o suficiente para buscar, para saber, para renunciar, que o Senhor nos mostre, Pai. Que essa ceia que nós vamos fazer abra os nossos olhos, Pai, abra o nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor nos toque, como disse o louvor, e os nossos olhos se abram para todas essas coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos comer. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Que esse sangue, Pai, nos limpe, Pai, de tudo aquilo que não vem de ti, de todo engano, Pai, de tudo aquilo que ainda te afronta, Pai, de tudo aquilo que ainda fazemos que não te agrada, Senhor, e que nos limpe de tudo isso e abra o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.